Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Osho. Muito boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui. Mais uma segundona abençoada, cheia de energia boa, para a gente falar sobre coisas interessantes que fazem a diferença aí na condução da nossa realidade, ou pelo menos na percepção de toda a nossa realidade, né? Já dizia um sábio por aí afora, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E é uma maneira de se enxergar, né, a condução da própria vida. Quando a gente é pequeno, a gente ouve o tempo todo, né? Você tem que fazer uma escolha. E isso significa que você abdica da outra que você tinha, outra opção que você tinha na sua frente. Então, quando você escolhe ser dentista, você está abdicando, naquele exato momento da sua escolha, da oportunidade de ser médico. Quando você está optando por estar casado, numa união estável, um relacionamento sério, você está abdicando da possibilidade de aventuras amorosas, de vários beijos na boca, em bocas diferentes. Se você escolhe ser carnívoro, você, naquele dia, pelo menos, naquela hora, você está abdicando da possibilidade de ser vegetariano. E por aí vai. A gente aprende isso desde pequeno. Mas no dia a dia, na prática, conforme a gente vai crescendo, algumas coisas vão se deformando na nossa percepção, porque muitas vezes a gente não consegue lidar com as reais consequências das nossas escolhas. Até porque, grande parte das vezes, a gente nem percebe quais escolhas nós estamos fazendo, né? Algumas pessoas já dizem assim, mas eu não fiz escolha nenhuma. Quando você deixou de fazer a escolha, você já estava fazendo uma. Não vou escolher nada. Você escolheu não escolher. É escolha. Eu me permito fluir com a vida. Isso é uma escolha. Mas quem direciona não sou eu. Até pode ser. É um fluxo natural. Mas a escolha de seguir este fluxo foi tua. Eu vou me permitir vivenciar. Então, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre fazendo uma escolha. Eu escolho vir para cá toda segunda-feira e fazer ao vivo, porque faz sentido para mim. Eu poderia escolher gravar e deixar gravado aí não sei quantos programas, porque também é permitido, poderia, é uma escolha. E tantas outras que a gente faz, né? O grande X da questão é que a gente vive um monte de frustração, um monte de decepção. Eu vejo um monte de gente por aí afora falando, mas eu não imaginava que era assim, tô super mal, me decepcionei com aquilo que eu escolhi, não era tudo aquilo que eu imaginava. Se eu soubesse... Se eu tivesse condição de saber antes, eu não teria feito aquelas escolhas. E a gente se esquece, né, de que toda vez que nós fazemos uma escolha, sempre existirão consequências, resultados, resultantes. E aí, quando a gente se dá conta desse movimento natural de todos nós, que sempre nós estamos escolhendo alguma coisa, escolho não escolher, escolho fluir, escolho
direcionar conscientemente, escolho ficar quieto, escolho falar, escolho não olhar para mim, olhar para fora, fazer o oposto do que Jung diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Escolho não prestar atenção nas nuances da vida, escolho prestar atenção em tudo. Isso tudo traz consequências, é a lei natural da vida, da realidade. Se eu deixo uma roupa pendurada no varal, eu tenho 50% de chance de que ela seque e 50% de chance que ela molhe, até porque os mecanismos de previsão do tempo hoje em dia estão um pouco difíceis, né, de acertarem objetivamente as previsões. Até porque tudo muda. E aí, se de repente você esqueceu a roupa no varal e estava um tempo de chuva, molhou. O que eu posso fazer depois desse resultado? Eu posso brigar, ficar bravo, eu posso praguejar, eu posso me odiar loucamente e a roupa vai secar, a roupa vai continuar limpa, vai ficar cheirosa se você fizer qualquer tipo desse movimento? Não. Não muda. O resultado não muda. A única coisa que muda é a intensidade dos movimentos internos que você estimula ou não. Então, nesse mesmo caso, se eu olhar para a roupa molhada e disser, puxa, eu realmente não pensei, me esqueci, saí atabalhoada, não me dei conta e foi por água abaixo tudo aquilo que eu fiz. Minha roupa eu vou ter que pôr de novo para lavar, porque se eu deixar secar com esse molhado aí da chuva, provavelmente vai ficar fedido. E eu vou colocar para lavar de novo. E ponto. O que eu faço com os resultados das minhas escolhas? O que você faz com os resultados das suas escolhas? O bacana é quando a gente percebe que sempre tem duas opções. Ou seja, tem prós e contras em tudo. Viver com laços, viver sem laços. Viver em silêncio e viver em comunicação. Me aceitar um emprego com carteira assinada ou ser autônomo. Tem prós e contras em tudo, a todo momento. Não há uma só escolha no universo que você vá fazer na sua existência que vá te dar 100% de realização, de equilíbrio, harmonia, sem desafios. Qualquer uma delas, sempre, nos traz a possibilidade da realização, do conforto, de se afinizar com aquilo que você buscava, e os ônus, que é o esforço, que são os resultados da sua atuação, que muitas vezes trazem desafios que você não esperava ou que você achava que não tinha condição de lidar. E o quanto você entende isso, aceita e acata isso com naturalidade, é que vai dar o tônus, a qualidade do seu crescimento. Né? É em todas as circunstâncias, sem exceção. Se você decide que você não gosta de água e que você vai tomar água só em raros os momentos, você vai sobreviver, o seu organismo vai tentar sobreviver com pouca ingesta de água ou a água pura, você vai sofrer a consequência disso. Seu organismo vai te dizer, vai mostrar. Se você escolhe ir para uma vertente religiosa, uma filosofia religiosa, que te dita condutas de comportamento, por exemplo, que você só pertence a ela se você fizer isso, assado e cozido, você vai sofrer as consequências dessa postura, né? Você vai lidar com as consequências dessa postura que você assume que faz sentido para você na sua realidade, na sua vida, no seu dia a dia. Você que vai dizer o quanto a sua vida pode ser agradável
ou desconfortável, de acordo com o nível de percepção, entendimento e aceitação que você desenvolve em relação a você mesmo e a todo o movimento ao redor que acaba sendo reverberação de toda a sua ação. Então, é você. Aí, quando a gente entra nesse nível de consciência de que nós somos os autores, os condutores, os relatores, os roteiristas, as personagens principais na nossa realidade, fica menos dolorido, fica menos difícil, fica menos irritante, fica mais fluídico. Porque todas as realidades que acontecem, hoje eu acordei com mal-estar XYZ. Bom, peraí, vamos olhar. Ontem como é que eu estava? Que nível de pensamento? Que nível de reflexão? O que eu fiz comigo no dia? Como é que eu agi? Entendi por que eu acordei hoje assim. Eu acessei algumas memórias. Eu me dei apoio, eu me critiquei. Que tipos de escolhas inconscientes eu fiz? Como é que eu atuei? Qual o tipo de comida que eu ingeri? Com quem que eu falei? A que eu me submeti? O que eu fiz com o meu corpo físico, com o meu corpo mental, com o meu corpo energético, com o meu corpo emocional e com o meu corpo espiritual? Como é que eu me dei suporte durante esses últimos dias? Fundamentalmente ontem. Então, fazendo a matemática da observação, faz sentido eu ter acordado hoje com um certo banzo, com uma certa dificuldade emocional, uma sensação de perda, de atividade interna, uma perda de viço, né, de brilho interno. Entendi. Não tem nada de errado, é apenas consequência de uma ação que eu tive comigo. E aí a vida flui de uma maneira tão menos dolorida, tão menos desgastante, tão menos sofrida, que é mais fácil transitar pelos aprendizados. Mas como que você atua na sua realidade? Você já tem esse nível de consciência a ponto de você não pegar tanto no seu pé quando acontece alguma coisa que sai conscientemente da sua organização. Mesmo quando você faz algumas escolhas e elas não dão o resultado que você tinha idealizado na sua mente de determinadas maneiras, como é que você age e reage a essas nuances, a esses movimentos que acontecem na sua vida? Você já consegue olhar para você e falar: não, cara, vem cá, olha, seguinte, estamos junto, eu tô aqui, já tô me dando conta, tá bom, pode ser que eu não tenha feito aí grandes escolhas muito conscientes, talvez o resultado dessas seja exatamente por isso, mas tudo bem, eu tô aqui no movimento de aprendizado, eu aceito e acato isso com tranquilidade aqui. Eu já sei que eu tô aqui para aprender mesmo. Eu não vou ficar me sabotando, me criticando, no julgamento negativo, porque eu sei o resultado disso, né? Amanhã eu acordo com mal-estar, com o banzo emocional, desnecessariamente, e eu tô a fim de economizar energia. Não tô a fim de pegar no meu pé. Né? É um pouco difícil, eu fico com a sensação de frustração, ok, mas é em função das expectativas que eu criei, tudo bem. Fulano falou XYZ de mim? Tudo bem. De repente, eu, Mônica, particularmente, tenho um segredinho para lidar com a fala de quem quer que seja. Quando é crítica, eu sempre penso o seguinte: quem foi que falou a crítica a meu respeito? Eu conheço um pouquinho, sei mais ou menos como é que está a vida da pessoa, a vida profissional, a vida financeira,
a vida emocional, a vida familiar. Ih, tá tudo uma meleca? Ah, então não vou nem perder tempo em pensar o que quer que seja dessa pessoa, porque essa pessoa tá tão ruim que não vale a pena eu gastar meu tempo. Agora, quem foi que falou? Ah, a pessoa tá dando conta lá do recado dela. A vida emocional dela tá bacana, ela é consciente, ela tem umas sacadas assim, admiro isso. A pessoa tem propriedade de si, da própria vida, tá financeiramente estabilizado, tem um humor bacana, tem uma vida de aprendiz, de crescimento, não é um embuste. Então eu vou parar para prestar atenção no que a pessoa falou, me deu a dica ou apontou o que quer que seja. Mesmo assim, sendo uma pessoa bacana, eu ainda me dou o direito de olhar para dentro e falar, eu concordo ou não com o que a pessoa está falando. Porque, independente de quem esteja falando lá fora, seja uma pessoa que não está legal na vida dela mesma e uma pessoa que está dando conta do próprio recado, eu sou a única especialista em mim, mais ninguém. Eu até sugiro para os meus clientes, quando eles vão no consultório, falando assim, eu fui no médico, o médico falou isso, aquilo outro, às vezes barbaridades, né? E a pessoa fica super fragilizada e tal. E aí eu digo o seguinte, olha, tudo bem, o médico é especialista nisso. Aquele cara lá que você foi é bom, nesse aspecto, nessa característica lá que ele estudou. Mas em você, é você mesmo. Então, por mais que ele tenha te falado isso, aquilo outro, baixa um pouco na angústia que te causou, que você se permitiu desenvolver aí de acordo com a fala dele, a seu respeito. Inspira, olha para isso, traz para dentro de você, veja o quanto é coerente na sua realidade, do seu dia a dia, o quanto efetivamente você internamente dá razão para a fala dele. Grande parte das vezes, as pessoas que fazem esse tipo de movimento no meu consultório chegam à conclusão de que aquele médico estava generalizando e ele não teve um olhar objetivamente em cima dele. Ele generalizou, colocou lá nas classificações comuns e generalizou. E aí, mas o cara é bacana, o cara é um expert naquele assunto, aí a pessoa tem vontade de voltar lá e trazer esse tipo de demanda, falar, doutor, olha só, eu pensei naquilo que o senhor falou, mas olha, isso aqui tem isso aqui outro. Quando a pessoa vai de maneira bacana e faz sentido, até o médico vira e fala assim, não, você tem razão, vamos tentar por essa estratégia, concordo contigo. Ou se a pessoa é muito endurecida ou profissional, ele chega e fala, não, eu entendo e acabou. Ou você faz desse jeito ou acabou. E aí vai da demanda lá da pessoa e o que isso vem trazer de aprendizado. Mas normalmente é o que eu digo, né? Os especialistas, e eu digo para os meus clientes também. Eu digo, Mônica, o que eu faço? Olha só. Vamos olhar aí o que tem de energia vibrando em você. A gente vai conversando, a pessoa vai falando e tal. Então, olha, o que você está me dizendo é que você tem isso disponível aí passeando em você. Olha esses sentimentos, olha para essas questões, olha isso, olha aquilo, olha o que está surgindo aí. E aí, naturalmente, no final da sessão, então, o que você pode fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. O que faz sentido para você? Isso. Pronto. A pessoa é expert nela, não eu. E eu digo para eles, olha, vocês vêm aqui uma vez por semana, 1 horinha, 50 minutos comigo. O restante da semana você fica com você. Se você não aprender a buscar internamente essa sabedoria, eu não vou poder te dar, porque a sabedoria que eu tenho é dentro de mim, comigo, em relação à minha existência. Eu sou facilitadora, eu sou auxiliar, eu sou iluminadora do que já existe dentro dele, do meu cliente. E não a detentora de verdades e sapiências absolutas. Pô, se fosse isso, eu já não estava mais aqui. Não é simples. Quem já chegou nesse patamar, vai lá para outra esfera. Não tem mais o que fazer aqui, não. Mesmo os mais sábios ainda permanecem aqui porque tem aprendizado, tem crescimento possível. Senão já foi. Senão não tem como.
O aprendizado é contínuo e inerente à nossa raça. E é sempre infinito. Então não tem essa de sabedoria suprema. Eu sou especialista numa uma parte de conhecimento da nossa raça, do ser humano, que ainda não tem nenhum milésimo de conhecimento do tanto que a gente tem de capacidade, mas eu tenho as ferramentas para ir buscando e entendendo o aprofundamento. Mas só isso. No restante, eu sou tão aprendiz como qualquer outra pessoa, assim como todos os outros profissionais que têm sapiência no que fazem, mas que na vida prática têm todos os desafios inerentes à nossa realidade, ao nosso estado humano de ser e aprendiz de viver. Ponto. Né? E aí, quando a gente entende isso, você se empodera, né, dessa autonomia. Não, sou eu que escolho realmente, e as minhas escolhas trazem resultados, consequências resultantes. E eu tenho uma coisa simples. Todas as escolhas, sem exceção, têm 50% de chance de funcionar, dar certo, e outros 50% de não funcionar exatamente do jeito que você tinha imaginado ou desejado. O nível de sofrimento e dor que nós temos na vida é diretamente proporcional a essa percepção que você decide ter ou não na sua realidade. Ou você entende que todas as escolhas que a gente faz têm uma consequência, tem um bônus e um ônus, e faz parte da nossa realidade, do nosso crescimento, ou você continua sofrendo e se dilacerando porque as coisas não saíram exatamente do jeito que você imaginava, ou tenha idealizado, ou desejado. Fundamentalmente, é um desperdício gigantesco de energia e de produtividade na vida da gente. E isso também é uma escolha. Agora, você já sabe disso. Você já sabe desse mecanismo. Se você, depois que acabar o programa, ainda assim, decidir continuar agindo e reagindo da mesma maneira, diante de ouvir o programa, com inconsciência, você vai continuar obtendo os mesmos resultados, os desconfortos, os sofrimentos, as indignações e as dores. Agora, se você decidir, depois do programa, terminou o programa e você decidir, não, eu quero fazer esse experimento, eu quero prestar atenção nessa minha tendência a idealizar as coisas e aprender a lidar com o que é o natural que acontece. Eu escolhi, deu resultado, eu não esperava por ele, mas foi esse ponto. E eu tô aqui para aprender a lidar com o que é, né? Aí, com certeza, o nível de sofrimento e de dor que você tem na sua realidade vai diminuir. E o nível de prazer e realização naturalmente vai se elevando e o conforto vai se instalando aí em você. Tá bom? Vamos mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Parabéns para o Lucas Barreiros, a Cleusa Ribeiro, a Rose Portela e o Roberto Faloni, que faz aniversário hoje, dia 20 de julho. Parabéns para a Cleide Trevisan, a Marina Oliveira e o Pedro Ricardo Salomão, meu primo querido, que é aniversário amanhã, dia 21 de julho. Parabéns para a Neuci Zanetti, que é aniversaria dia 22 de julho. Parabéns para Rosana Rocha, Fofoleta, para Lucimara Moreira, Marilene Santos, Gilmar Bueno e a Tati Gasoli, que aniversariam dia 23 de julho. Parabéns para Patrícia Patti, para Ellen Priedols, que aniversariam dia 24 de julho. Parabéns para o Rodrigo Nonato Costa, para Daniela Vilar, para o Luciano Lombello, para Denise Savoy e Miguel Vaz, para o Edson Toledo Pisa, para Cris Lopes Sal e a Maria Pipolo, que aniversariam dia 25 de julho. E finalmente, parabéns para Paloma Bittencourt, para o Curti Duo, para o Carlos Eduardo Brito, que aniversariam dia 26 de julho, domingão. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha lá, lembrando que temos normal, Diksha, roda de Diksha e Nirvana lá em Vinhedo de quarta-feira às 20 horas e na sexta-feira às 20 horas em Valinhos. Espero todos vocês lá.
A campanha dos lacres solidários continuam. Se você quiser fazer parte, é só ir juntando os lacres das latinhas para que no final a gente consiga reverter em uma cadeira de roda para doar para as instituições que necessitam. E, finalmente, um pensamento de Pitágoras que fecha com chave de ouro esse nosso assunto de hoje. Escolha sempre o que for melhor, sem importar a sua dificuldade. Logo, o costume vai torná-la fácil e agradável. Pitágoras. Obrigado pela audiência. Obrigado, Tomás. Um grande beijo, uma excelente semana para todos vocês. Até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo.